Seja bem-vindo ao curso de Argumentação Lógica. Argumentar logicamente é o que vamos aprender. Ou seja, vamos aprender a pensar criticamente. E nessa primeira fase do nosso curso, vamos usar preferencialmente dois livros. O livro Pensamento Crítico e o livro de Lógica do Saulo. E, para começar, primeiro fato importante. Afinal, no contexto da argumentação lógica, o que significa argumentar? Observe que, no dia a dia, argumentar significa muitas vezes discutir, contender. Ou seja, muitas vezes argumentar, na forma usual, significa uma briga de palavras. Porém, eu diria que na lógica, no contexto da argumentação lógica, argumentar não tem essa conotação. A argumentação lógica não tem como objetivo a discussão. Nesse caso, os argumentos são utilizados apenas para justificar uma certa conclusão, havendo ou não concordância em relação a tal conclusão. Ou seja, no nosso caso, a argumentação é considerada para se buscar uma solução de uma divergência racional, uma divergência intelectual. Por isso, dizemos que os argumentos devem ser utilizados de forma inteligente na justificação de uma ou outra ideia. Nesse sentido, observe que os argumentos têm como principal função o convencimento das partes envolvidas, mas é um convencimento que segue uma linha diferente, não é a linha da briga, do embate, não é a linha da contenda. Não interessa a lógica, o poder persuasivo, por exemplo, do ponto de vista psicológico, da pressão. Do ponto de vista da lógica, o que procuramos é o raciocínio, é o pensamento crítico. E procuramos estabelecer uma relação objetiva entre premissas de um lado e a conclusão expressa pelo argumento. Estamos, poderíamos dizer, no domínio da razão. Por isso, muitas vezes associamos o ato de argumentar logicamente a pensamento crítico. E pensar criticamente é, com certeza, um componente fundamental na nossa formação como um ser humano livre de qualidade. Precisamos pensar criticamente para sermos, por exemplo, melhores cidadãos, melhores professores, advogados, jornalistas, médicos, engenheiros e assim por diante. Se a gente pensa dessa forma, criticamente, temos reais possibilidades de ser mais produtivos no nosso dia a dia. Melhorar desde, por exemplo, as nossas relações interpessoais, é isso mesmo, até os nossos afazeres técnicos, evidentemente. E além disso, não seremos tão facilmente enganados pelas pessoas e nem por nós mesmos. É isso mesmo.
a gente sempre tem certas ilusões infundadas. E parece que, frequentemente, procuramos nos convencer, usando certos argumentos, dessas coisas infundadas. Afinal, é preciso ter sinceridade, principalmente a autossinceridade, uma sinceridade com a gente mesmo. Portanto, pensar criticamente nos dá uma enorme vantagem competitiva no mundo. Por quê? A todo momento somos bombardeados com informações que podem ou não ter fundamento. Nesse sentido, pensar criticamente nos confere muita vantagem. Então, nesse curso que estamos começando, um curso de argumentação lógica, temos como um dos principais objetivos a análise dos argumentos, evidentemente. E isso certamente nos leva a um aprimoramento intelectual. Além disso, o estudo da argumentação lógica, do pensamento crítico, é também uma ótima introdução ao estudo da lógica no sentido amplo. O que estamos querendo dizer com isso? Ao estudar a argumentação lógica, nesse contexto mais elementar, menos formal, temos aqui uma boa introdução para o estudo, por exemplo, da lógica matemática, da lógica formal. E também o estudo de tais argumentos nos apresenta paradigmas de argumentos mais gerais. Ou seja, vamos estudar argumentos mais simples, mas que representam em boa forma os argumentos que encontramos no nosso dia a dia em inúmeras áreas. Por exemplo, como aqueles argumentos que encontramos na filosofia, no direito, nas áreas científicas, na matemática e assim por diante. Portanto, ao estudar a argumentação lógica, no contexto que vamos apresentar neste curso, temos um importante primeiro passo para entender de forma adequada outras inúmeras áreas do nosso conhecimento, do conhecimento. Mas preste atenção, não estamos falando que estudar argumentação lógica garante o domínio dos jogos de argumentação dessas inúmeras áreas do conhecimento. O que temos é o seguinte, precisamos ser sinceros. Estudar a argumentação lógica nos dá uma grande vantagem. É só isso. Isso tudo. Uma grande vantagem. Ou seja, vamos tentar dominar o mais simples, os argumentos mais simples, e isso nos dará uma vantagem no conhecimento dos argumentos mais complexos. Além disso, uma outra coisa importante. O estudo da argumentação lógica serve como uma grande ajuda na formulação de textos. É isso mesmo. Nos ajuda na escrita. Engraçado, né? Mas por que isso? Olha, frequentemente quando escrevemos para convencer. E nesse sentido, escrever demanda entender o jogo das argumentações. Demanda pensamento crítico. Eu diria que é muito difícil ou quase impossível escrever bem
sem um domínio adequado da argumentação lógica. Então, se você pretende, espera, procura escrever bem, primeiro passo, entender de argumentação lógica. Por fim, ao estudar a argumentação, vamos analisar os bons argumentos e os maus argumentos. Ou seja, vamos analisar também as formas erradas de persuasão. Vamos analisar os argumentos falaciosos, que são formas que queremos evidentemente evitar, que usam até, digamos, de emoções de forma ilegítima, ou se baseiam em engano. Mas é interessante observar o seguinte, que ao estudar o que é bom e o que não é bom, ou seja, ao estudar os bons argumentos e os argumentos que não são bons, podemos usar todas essas coisas para o bem ou para o mal. Ou seja, no bom ou no mau sentido. Interessante isso, né? Vamos estudar a argumentação lógica, entender os bons e os maus argumentos e poderemos usar os maus argumentos de forma falaciosa para convencer. Puxa! Mas é engraçado, em relação ao conhecimento é assim mesmo. Sempre que aprendemos alguma coisa, podemos usar o tal conhecimento para o bem, mas também para o mal. Veja quantos exemplos temos de maus políticos que argumentam muito bem. É assim mesmo. Usam o conhecimento que têm da argumentação para o mal. Mas isso acontece também em outras áreas. No caso da física, por exemplo, a física pode ser usada no mau caminho. A bomba atômica é um exemplo típico desse fato. Mas, ao estudar a argumentação lógica, podemos nos defender de tais situações. Ou seja, ao estudar a argumentação lógica, vamos aprender a identificar os maus argumentos e não seremos seduzidos assim tão facilmente. E então, da próxima vez que um desses políticos corruptos que trabalham o tempo inteiro para sua autossatisfação e somente isso, e que procuram iludir as pessoas, e que para isso apresentam argumentos falaciosos, quando você deparar com uma pessoa dessa, você terá critérios para identificar os argumentos falaciosos que estão sendo usados. Você ficará mais esperto. Vale a pena pensar criticamente. Pensar criticamente significa isso: ter discernimento para identificar o que é um bom e o que é um mau argumento. Ter um discernimento claro sobre as discussões apresentadas no dia a dia. Seja bem-vindo ao curso de argumentação lógica.